João capítulo 7, versículo 44 ao 46. Vamos lá? Alguns dentre que eles queriam prender, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados. Meus amados irmãos, nesta noite, com esses versículos que acabamos de ler e outros que nós veremos a seguir, eu quero desenvolver o seguinte tema e pensar o seguinte tema com os amados irmãos: incomparável és, Senhor. Incomparável és, Senhor. Inicialmente, amados, queremos dizer a todos que Jesus é incomparável. Ninguém se compara a Ele. O texto aqui que nós acabamos de ler, os guardas que foram enviados como seus algozes para prender o Senhor Jesus Cristo, voltaram, como diz o ditado popular, voltaram de mãos vazias. Não trouxeram preso o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que esses guardas foram enviados para prender o Senhor Jesus, foram os sacerdotes, os fariseus, que assim o mandaram. Mas, meus amados irmãos, a ideia desses homens religiosos aqui, sacerdotes e fariseus, é que Jesus Cristo, ele fosse trazido humilhado pela guarda romana. Quando chegaram lá, os guardas foram perguntados pelos sacerdotes e pelos fariseus: cadê o homem? Por que vocês não trouxeram? Não mandamos vocês trazer ele preso? Por que vocês não trouxeram? E os guardas, eles deram uma resposta que ecoou, creio eu, nos ouvidos tanto dos sacerdotes como dos fariseus. A Jesus, a quem aqueles guardas, a quem os sacerdotes, a quem os fariseus tentaram desqualificar, o Senhor Jesus é um ser divino. Por isso nós podemos concordar com aqueles guardas. E a resposta que deram os sacerdotes e os fariseus foi a seguinte: jamais alguém falou como este homem. Meus amados irmãos, esta afirmação aqui que os guardas deram aos sacerdotes, aos fariseus, essa era uma grande verdade, que ninguém, senão o Senhor Jesus Cristo, jamais havia falado com tanta sabedoria, com tanto poder, com tanta graça, com uma clareza esclarecedora, convencedora, e creio eu também com uma doçura encantadora. E é interessante que os próprios oficiais que foram enviados para trazê-lo preso
eles próprios agora deram testemunha de Jesus aos sacerdotes e aos fariseus. Amados irmãos, não há relatos que esses guardas foram convertidos, mas uma coisa nós podemos pensar pelas palavras que esses guardas deram de volta aos sacerdotes e aos fariseus. Estes homens foram tocados, foram sensibilizados com a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Jamais alguém falou como este homem. E, amados irmãos, com esta afirmação destes homens que foram prender a Jesus, eu quero desenvolver aqui pelo menos 3 verdades, pensar sobre 3 verdades sobre esta fala que os guardas deram aos sacerdotes e aos fariseus. Em primeiro lugar, jamais alguém falou como Jesus, primeiramente, porque somente Jesus é que fala com autoridade divina. Abram comigo aí, Mateus capítulo 7, versículo 28 e o versículo 29. Mateus 27, versículo 28 e o versículo 29, nos diz assim, Jesus concluindo o Sermão do Monte, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, Jesus, ele é incomparável. Jamais alguém falou como Jesus, porque somente Jesus é que fala com autoridade divina. Ele nos ensina com autoridade divina. Meus amados irmãos, Jesus é o Deus feito carne. Deus se tornou como um de nós, mas sem pecado. Jesus veio tomar uma pele humana para sentir as nossas dores. Jesus morreu a nossa morte para nos conceder a vida eterna. Ele mesmo, tendo sido recebido com a pele humana, não e nunca deixou de ser Deus. O próprio Jesus, lá em Mateus 28, 18, ele diz que recebeu toda a autoridade do Pai, tanto na terra como no céu. Ou seja, Jesus tem autoridade divina, pois a sua autoridade se estende na terra como no céu. Ele tem autoridade como homem e ele ao mesmo tempo é Deus. As suas palavras têm autoridade tamanha, porque são palavras divinas. Ele sustenta todo o universo pela sua palavra. Está lá escrito, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Filho de Deus, ele sustenta todo o universo com a palavra do seu poder. E, amados irmãos, amada igreja, quando nós folheamos a Bíblia, nós podemos ver a autoridade divina de Cristo vista em suas palavras. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, quando ele manda e declara que os ventos e o mar se aquietem, e os mares e o vento o obedecem.
Lá em Marcos também, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, ele ordena também aos demônios que batam em retirada daquele homem. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 também ao 43, diz que Jesus, com a sua palavra, curou as doenças de vários enfermos em todas as partes. E Jesus Cristo também, lá na cruz do Calvário, com as suas palavras, nos libertou definitivamente ao proferir: está consumado, Pai. Ele consumou toda a obra que nós não conseguiríamos jamais assim consumar. Irmãos, as palavras de Jesus possuem autoridade divina. Ele tem toda a autoridade. Nós apenas devemos obedecer às suas palavras. Suas palavras possuem autoridade divina, e estas palavras transformam o mais perdido dos pecadores e os salva e os transforma e os adota, estes que creem em suas palavras, em filhos e filhas de Deus, e o inclui na família de Deus. Suas palavras também ressuscita até mortos de 4 dias, como aconteceu com Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Ele é Deus, sua palavra tem autoridade divina. E aqui fica um registro, amados, para nós que já somos cristãos, para aqueles ainda que não se decidiram, para aqueles ainda que estão em dúvida, talvez, acerca das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele pode, com uma palavra, apenas mudar toda a nossa vida e todas as nossas circunstâncias para vivermos uma vida verdadeiramente que tenha sentido. A palavra de Jesus é a única que pode trazer sentido para a vida de todos nós que somos pecadores. E há um texto, amados irmãos, que tanto eu como você, nós que já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, você ainda que não tomou a decisão para Cristo, Tiago faz uma recomendação maravilhosa para as nossas vidas. Eu quero que você abra esse texto aí novamente na Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 19. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21. Veja o que é que Tiago diz. Sabei isto, meus irmãos amados, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí ele vai nos mostrar aqui algo maravilhoso. Olha, ouçam mais, fale menos. Ele diz no versículo 21, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superficialidade da malícia, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Meus amados irmãos, que recomendação maravilhosa. Nós acolhermos a palavra do Senhor, essa palavra que Cristo profere a mim e a você. Esta palavra é autoritativa. E Tiago aqui faz algumas recomendações.
Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos que nos ouvem nesta noite, devemos rejeitar, amados, toda a nossa imundícia, que são aqueles pecados invisíveis, toda a superficialidade da malícia, todo o excesso de maldade, todo o excesso de orgulho, de arrogância. E segundo Tiago, ele diz: e recebam com mansidão, acolham, permitindo que ela seja enxertada em vocês, plantada profundamente em vossos corações, pois ela tem poder para salvar a vossa alma. É isso, amados, que nós devemos fazer diariamente em nossas vidas. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz que, despojando-vos de toda malícia, desejai ardentemente o leite puro da palavra, que é a palavra de Cristo. Jesus Cristo também nos ensina, lá em João 17, para termos uma vida de santificação, pois a Bíblia diz, sem a qual nós não veremos o Senhor. Jesus Cristo ora ao Pai e diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados irmãos, esta é a recomendação bíblica para as nossas vidas: acolhermos a palavra de Cristo, porque Cristo, a palavra que Ele nos fala, que Ele nos ensina, ela tem autoridade e nos conduzirá para a vida eterna. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, essa palavra de Cristo, que é autoritativa, que ela é eficaz, capaz de transformar a minha e a sua vida, ela já tem espaço no seu coração, já tem espaço na sua vida? Retiremos, amados, tudo o que impede crescermos espiritualmente: orgulho, malícia, impureza, seja qualquer que seja o pecado. E só assim, esta palavra produzirá frutos dignos do verdadeiro arrependimento e trará salvação para as nossas almas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Desejamos, amados, ardentemente a palavra de Deus. Vivamos uma vida de santificação, separando-nos de tudo aquilo que é imundo, que é sujo, que é puro. Joguemos fora a nossa velha roupagem e vivamos para a glória do nosso Deus. Esta é a palavra, primeiro ponto da mensagem desta noite para a igreja do Senhor aqui que se reúne. Jamais alguém falou como Jesus, porque a sua palavra, Jesus, ele fala com autoridade em nossas vidas. Mas também, em segundo lugar, jamais alguém falou como Jesus, porque só Jesus fala de modo libertador. João capítulo 8, versículo 36, nos diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados irmãos, eu recomendo a você que leia, comece a ler as Escrituras Sagradas. Se você não tem o hábito de ler diariamente, de meditar na sua palavra, comece lendo
os evangelhos, que você verá nos evangelhos, tanto que foi escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, e você verá que quando Jesus pregou às pessoas, aqueles que creram nessa palavra, trouxe liberdade para estas pessoas. Porque quando as palavras de Cristo estão em nós, temos verdadeira liberdade. Pois assim nós conhecemos a verdade proferida pela própria boca do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra nos liberta verdadeiramente, conforme Jesus Cristo também nos diz lá em João capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro, amados, modo ou meio que alguém possa se libertar das garras do inimigo, das garras de uma vida pecaminosa, a não ser se curvando e recebendo a palavra que é proferida da boca do Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos, amados, nesta palavra, elas modificam a nossa alma, elas nos libertam do poder do pecado, do poder do diabo e do poder da carne que ainda habita dentro de nós. A Bíblia diz que as palavras de Jesus trouxe libertação para um homem que era perseguidor do cristianismo, um homem sanguinário, que odiava Jesus, odiava os seus discípulos. Este homem se chamava Saulo de Tarso. Mas depois que este teve um encontro com o Verbo da vida, aquele que se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade, este homem chamado Saulo de Tarso nunca mais foi o mesmo que antes. Houve uma transformação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus Cristo, a quem tu persegues. E de imediato, aquele homem orgulhoso, aquele homem perseguidor, aquele homem sanguinário, já caiu do cavalo pronto, porque todo aquele que tem um encontro com Cristo, verdadeiramente, este será transformado pelo poder da sua palavra. E de imediato, aquele homem, valentão, cheio de fibra, perseguidor, consentiu na morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. Ele chega bem mansinho e suave e diz: que queres que eu faça, Senhor? Já passa a chamar Jesus de Senhor. É isto que a palavra de Deus, quando nós recebemos esta palavra modifica a nossa alma, modifica o nosso interior, nos liberta do pecado, nos liberta da cegueira espiritual, nos liberta do poder do diabo, do poder da carne, e viveremos para glorificarmos, para santificarmos a nossa vida, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que só Ele é que tem poder, tem autoridade para libertar e salvar pecadores por intermédio da sua palavra. Ele transformou também um desonesto e egoísta homem chamado Zaqueu, e transformou num homem honesto e generoso após a sua conversão. Este é o Senhor que eu creio, este é o Senhor que eu prego, este é o Senhor que a igreja deve proclamar para aqueles que ainda não conhecem esta palavra que salva a alma do pecador.
Jesus é o único que tem poder para libertar e nos fazer uma pessoa transformada debaixo do poder e da autoridade da sua palavra. Pois a Bíblia diz, e assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Sabe o que é que o apóstolo Paulo, aquele que perseguia a igreja, diz para a igreja de Corinto, através deste versículo aqui? Este versículo aqui, amados, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram nova. Este versículo aqui, proferida pelo apóstolo Paulo, agora transformado e escrevendo para a igreja de Corinto, ele expressa que todo aquele que é transformado pelo poder da palavra, há uma transformação radical que ocorre na pessoa que aceita a palavra de Cristo. Este se torna uma nova criatura. Em outras palavras, estar em Cristo não é uma simples adesão a uma religião. Não. Mas é uma mudança profunda que acontece no nosso interior, de dentro para fora. Aí sim, nós vamos expressar, nós vamos evidenciar na nossa vida que agora nós somos agora novas criaturas feitas em Cristo Jesus. E o mundo vai olhar para nós e vai ver esta verdade. Pois o próprio apóstolo Paulo diz que nós agora somos a carta de Cristo, não escrita com tintas humanas, mas pelo poder do Espírito Santo, escrita em nossos corações e a transformação que houve na nossa alma. Então, a nova criatura não precisa nem fazer propaganda. O próprio Espírito vai testificar que nós somos agora as cartas em Cristo, escritas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, que Ele nos libertou e salvou a nossa alma. Meus amados irmãos, desejemos ardentemente esta liberdade que a palavra de Jesus traz para a minha e para a sua vida. E outra pergunta, você que está me ouvindo, tanto aqui no templo, como nas redes sociais, você já foi liberta pelo poder da palavra de Jesus em sua vida? Eu não sei. O nosso dever como igreja é apenas proclamar esta palavra. Mas você deve fazer uma reflexão na sua vida. Eu sou uma nova criatura mesmo? As coisas velhas já passaram na minha vida. E tudo quanto eu estou fazendo agora, eu estou andando em novidade de vida, como diz Paulo também, na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5. Andemos agora em novidade de vida. É vida nova, é vida em Cristo, é vida debaixo do poder do Espírito Santo, é vida consagrada aos pés do Senhor, é vida de oração, é vida de trabalho na seara do Senhor. Eu não sei. Cada um de nós examinemos cada um a si mesmo. Você já foi liberto pelo poder da palavra de Deus? Este é o segundo ponto que nós vimos. Só Jesus tem palavra que traz libertação para a nossa alma. Primeiro nós vimos que a palavra diz, só Ele tem autoridade para falar sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, Ele tem palavra que liberta a nossa alma da escravidão do pecado. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Não vai ser o pastor da igreja, não vai ser o presbítero, não vai ser os irmãos, mas o poder da palavra que é pregada pelos pastores, pelos oficiais e por todos os irmãos que vivem uma vida e são chamados para anunciar o evangelho da salvação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que nele crê e for batizado será salvo. Então, amados, em terceiro e último lugar, jamais alguém falou como Jesus, porque somente Ele tem as palavras que nos conduz para a vida eterna. João capítulo 6, versículos 68 e 69, que nos diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens as palavras que nos conduzem à vida eterna. Mas nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que profissão maravilhosa de fé, esta de Pedro. Amados irmãos, somente Jesus tem palavras que nos conduzem para a vida eterna. Esse contexto aqui do capítulo de João, todo o capítulo 6, nos mostra que Jesus ele estava rodeado de pessoas que diziam ser seus discípulos, pois comiam dos pães que ele multiplicou, e Jesus vai endurecendo o seu discurso e dizendo que o objetivo de muitos que estavam ali estava errado, porque não estava atrás de Jesus pelas palavras que o conduzissem para a vida eterna, mas apenas para atrás dos pães, porque se fartavam dos pães que Jesus multiplicou. E devido a este discurso, muitos começaram a abandonar a Jesus Cristo. Está lá em João 6, versículo 66. Alguém tentou interpelar Jesus para que ele fizesse um discurso mais agradável, porque eles disseram: duro é este discurso de se ouvir, quem pode suportar? Está lá em João 66, 6:67. Então Jesus se dirige aos 12 que já eram convertidos, ou melhor, que foram chamados por Jesus, e Jesus, ouvindo que eles estavam murmurando entre si, disse: porventura, quereis vós também retirar-vos? Ou seja, em outras palavras, parafraseando aqui, isso aqui é ênfase minha. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quem não suportar a minha verdade, pode se retirar. Duro esse discurso de se ouvir. E os 12 lá que Jesus tinha escolhido para ser os seus apóstolos começaram a dialogar entre si. Jesus, conhecendo os pensamentos e as intenções deles: e vocês também querem me deixar? Mas Pedro, como sempre, mais afoito, né? Mas homem verdadeiro, mesmo entre trancos e barrancos, fraco ao mesmo tempo, sincero, abre seus lábios e diz ao Senhor Jesus Cristo uma das maiores verdades do cristianismo que devemos nos apegar a ela. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós, Senhor, nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Está lá em João 6, versículos 68 e o 69. Meus amados irmãos, amigos, talvez você tenha ouvido muitas vozes neste mundo, lhe prometendo muitas coisas, que diz o seguinte: as vozes do sexo descompromissado diz:
Venha, eu tenho um prazer para lhe dar. Talvez a voz do dinheiro, mal adquirido, tem dito ao seu ouvido: eu tenho o poder para você. As vozes até do egoísmo, da fama, pode gritar no seu ouvido e dizer: venha, você vai ser o homem mais bem-sucedido, eu tenho sucesso para a sua vida, venha, essa coisa de cristianismo não vale a pena. Eu tenho prazer, eu tenho poder para você, eu tenho fama e eu tenho sucesso para você. Deixe, não creia nada, essa palavra de Cristo, esse cristianismo aí, isso é as coisas dos cristãos. Mas em quarto e último lugar, eu quero dizer uma coisa para você. Mas uma voz suave e tranquila ecoa no mais profundo da nossa alma, que é a voz de Cristo, e nos diz: vida eterna, segura e garantida, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Não ouça a voz aí do mundo, ouça a voz de Jesus Cristo, a sua palavra. Ele sussurra ao meu e ao seu ouvido, uma voz suave e tranquila que nos diz: vida eterna, segura e garantida, não só agora, mas por toda a eternidade. Somente Jesus, irmãos, amigos, tem a vida eterna para dar. Somente Ele pode salvar a minha e a sua alma da perdição. Somente Ele nos concede um lugar nas mansões celestiais, onde irão morar todos aqueles crentes na palavra de Cristo. Isso não é coisa de pentecostal. Glórias a Jesus. Este é, sim, Jesus, o verdadeiro Deus, Senhor das nossas almas. E concluo dizendo o seguinte: aqueles guardas, amados, que nós vimos no texto que lemos no início da nossa mensagem, voltaram sem levar Jesus preso. Suas palavras ecoaram na eternidade. E nós queremos dizer também como eles. Tenho certeza que oro por você, se você ainda não fez. Faça como aqueles guardas. Jamais alguém falou como este homem, Jesus Cristo. Porque Ele unicamente, Ele é o único que tem uma palavra de autoridade sobre as nossas vidas. Ele é o único que tem palavra que pode trazer libertação para as nossas almas. Ele é o único que pode trazer vida eterna, tranquila, mansa e suave, não só agora, mas por toda a eternidade, e nos conduzirá para as mansões celestiais. Você já crê em Jesus? Você já foi liberto por Ele? Você tem certeza da salvação? Se sua resposta for negativa, eu tenho um conselho a lhe dar. Corra para os pés de Jesus ainda hoje. E ainda hoje receberás dele certeza de vida eterna, salvação da sua alma. Faça isto. Jesus chama a mim e a você para crermos na sua palavra. São as boas novas de salvação, o Evangelho que nos conduz para a vida eterna. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.